Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar? E aí, galera do sexto ano, que saudade, hein? Vamos continuar falando do universo, falando dos corpos celestes, e nós vamos dar um enfoque hoje ao sistema solar, à formação do sistema solar, ok? Eu vou tirar a minha imagem para que vocês visualizem melhor as imagens. Vamos lá. Tirando aqui, para a gente poder começar. Há 4,6 bilhões de anos, uma fina camada, aqui ó, uma fina camada de gás e poeira começou a ser comprimida. O que é ser comprimida? A palavra comprimida significa apertada. Parece que ela estava numa pressão muito grande e começou a ficar sendo apertada, ok? Essa nebulosa, o que é a nebulosa? É uma nuvem de gás e poeira que foi comprimida, começou a formar isso aqui, ó, esse disco fino, giratório, ele não está parado, ele está girando aqui, ó. E no centro desse disco tinha um material que estava acumulado, e esse material acumulado acabou formando o Sol. Os materiais rochosos, eles se agruparam mais próximo do Sol. Já os materiais, os gases e poeira, eles ficaram mais distantes do Sol. É interessante que você guarde essa informação, porque daqui a pouco nós vamos usar. Então, os materiais rochosos formaram os corpos celestes rochosos aqui, ó, mais próximo do Sol, enquanto os gases e poeira ficaram mais distante do Sol. O resultado desse agrupamento aqui, de toda essa nebulosa, formação de gás e poeira, né, deu origem ao nosso sistema solar. Assim, todos os planetas e o Sol têm a mesma época de origem. Tá? Então, eles foram formados ali no mesmo período, ok? Essa imagem aqui embaixo que você está vendo, né, é mostrando como os planetas começaram a ficar maiores, começaram a ter massa, né, maiores. Vamos imaginar, olha aqui, ó. Vamos olhar primeiro para cá, depois a gente imagina com a massinha. Eu tenho duas rochas aqui de tamanhos diferentes, tem outras ao redor, né? Tem outras ao redor, mas notem que essas duas rochas, elas colidem, né? O que é colidir? Elas se batem, elas entram em choque uma com a outra. Então, elas bateram aqui, e quando elas batem, olha aqui, ó, aqui está elas colidindo, elas estão se batendo, né, uma na outra. E olha aqui o que foi que aconteceu. De duas pequenininhas, ficou então um montante aqui, ó, ficou um maior. Não é isso? Ok. E foi dessa forma que os planetas, né, e outros corpos celestes, como é o caso dos satélites naturais, eles foram formados e foram ganhando massa, né, através dessa colisão das rochas que estavam aqui, ó, orbitando, né, aqui em torno do Sol, ok? E aí eles foram colidindo, foram entrando em choque, uma batendo na outra, e foi aí aumentando de tamanho, aumentando a massa. É igual, vamos lá imaginar, né? As massinhas, inclusive tem na página 7, né, um Fazendo Ciência. A gente vai pular esse Fazendo Ciência, a gente vai fazer outro, tá? Mas vamos imaginar lá a massinha. Você pega um pedacinho de massinha, outro pedacinho de massinha, outro pedacinho, e você vai juntando pedacinho por pedacinho. Vai chegar um momento em que você vai estar com um tamanho considerável nas suas mãos, né? Por quê? Porque vai somando pedacinho com outro pedacinho até formar uma massa maior. Algo bem semelhante aconteceu também com a formação aí dos planetas. Falando ainda nos planetas, né?
Será que todos os corpos celestes eles têm a mesma forma? Não. Uns são arredondados, semelhantes a uma esfera, mas será que eles são uma esfera perfeita? Não, não são, tá ok? Eles são meio arredondados. Na verdade, o nome da forma da Terra é geóide, né? Nem chega a ser arredondada, ela é geóide, tá? Mas olhando assim, em comparação com outros corpos celestes, como é o caso aqui embaixo, você está vendo um asteroide, ó, a diferença é muito grande, né? Esse asteroide ele tem um formato irregular. E olhem a Terra aqui em cima. A gente percebe que ela tem um formato mais regular, né? Mais arredondada, ok? Mas por que os planetas têm essa forma arredondada? Isso acontece por diversos fatores, tá? Entre eles, deixa eu baixar aqui. Entre eles nós vamos ter o tamanho dos planetas, eles têm um tamanho considerável, né? Tem bastante massa, né? Em relação a outros corpos celestes. O movimento de rotação que eles executam, a gente está vendo aí, o GIF está muito rápido, mas eles fazem esse movimento, né, de rotação, onde eles estão, onde eles rodam, faz um movimento ao redor do seu eixo, do seu próprio eixo. A gente sabe que o nosso planeta, ele faz vários movimentos, mas tem dois que a gente conhece muito, que é o movimento de rotação e translação. Rotação é o movimento que ele faz em torno do seu eixo, ó, aqui, ó. E a rotação e a translação é quando ele faz o movimento em torno do Sol. Um outro ponto também para que o planeta tenha essa forma meio que arredondada, que a gente sabe que o nome do formato dela é geóide, é a força gravitacional que atua na superfície desse corpo celeste, no caso desse planeta, tá? Da Terra e dos outros também. Então, eles têm uma força gravitacional interessante, né? E o que é uma força gravitacional? Vamos imaginar, você tá com uma caneta na mão. Se você soltar essa caneta, ela vai para onde? Ela vai cair, não é isso? Ela vai para baixo. Por que ela não flutua? Ou por que ela não sai voando por aí? Porque, na verdade, existe uma força que atrai, né, os materiais para o centro da Terra, o centro do nosso planeta, ok? E essa força nós chamamos de força de gravidade, que atrai justamente os corpos para baixo, ok? Em geral, corpos menores, com gravidade mais fraca, como é o caso aqui do asteroide, ele é menor, ele tem menos massa, logo ele é menor em relação aos planetas, a gravidade dele também é menor, então ele não se torna arredondado, ok? A maioria dos pequenos asteroides, meteoros, meteoritos, eles não têm esse formato arredondado, ele tem um formato irregular. Vamos lá. Ainda falando de sistema solar, né? E o nosso sistema solar, ele está localizado em um dos braços da Via Láctea, né? O que é a Via Láctea? É a nossa galáxia, ok? Ele é um sistema planetário. O que é isso? É um conjunto de corpos celestes. Olha aqui os corpos celestes, ó. Tenho vários aqui, eu tenho planetas, eu tenho satélites naturais, aqui ó, tem o cinturão de asteroide, aqui tem outros corpos celestes que a gente não consegue ver, mas ao redor tem outros corpos celestes. E bem no centro, ó, a gente vai ter o Sol, ok? O que é o Sol? É uma estrela. O que é uma estrela? É um astro luminoso, ou seja, é aquele que produz a sua própria luz, ok? Então, o nosso sistema solar, ele é um sistema planetário. Por quê?
porque era ao redor do Sol, aqui ó, de uma estrela, nós vamos ter um conjunto de corpos celestes, ok? Opa, vamos lá. Ao redor do Sol circulam muitos corpos celestes. Nós temos planetas anões, como é o caso de Plutão, né, que ganhou uma nova classificação, satélites naturais, asteroides, cometas e outros corpos menores. Mas será que o estudo aí do nosso sistema solar sempre foi do jeito que nós conhecemos? Não, gente. Há muito tempo atrás, lá em 1543, nem tão distante assim, tá? 1543, as pessoas acreditavam que o Sol se movia ao redor da Terra. Olhem aqui. Será que esse desenho aqui é igual a esse? Não. Bem aqui a gente está vendo a Terra no centro, o ar, o fogo. Olha onde está o Sol. E aqui ao redor da Terra os planetas estavam, né? Teoricamente era o que se imaginava, era o que se pensava naquela época, tá? Que a Terra estava no centro do universo e que os planetas giravam em torno da Terra. O nome desse modelo, tá? Que ficou por bastante tempo e que foi apoiado por Ptolomeu, o último dos grandes astrônomos gregos. O nome desse modelo é modelo geocêntrico. Lembra lá de geografia, né? Geologia, o estudo da Terra, do solo. Aqui, ó, terra, ok? Então, eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo e que os planetas e todos os outros corpos celestes estavam ao redor, né? Girando ao redor da Terra. Mas Nicolau Copérnico, um outro pesquisador, né? Fez, assim, muitas observações e propôs um outro modelo que ele é chamado de heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro, ok? E ao redor dele nós temos então os planetas e os corpos celestes, né? Que tem tudo a ver aqui com essa imagem que a gente viu ainda há pouco do nosso sistema solar, ok? Então, o nosso modelo, que nós trabalhamos, né, em relação ao sistema solar, é o modelo heliocêntrico. Sempre foi assim? Não. Antigamente se pensava que a Terra estava no centro do universo e que os planetas e outros corpos celestes giravam, orbitavam em torno da Terra. Hoje nós sabemos que não. É o modelo heliocêntrico, que foi proposto por Nicolau Copérnico. Vamos lá, você já deve ter reparado em vários desenhos em vários esquemas, né? Que aqui do sistema solar nós temos o Sol e os planetas, né? Orbitando ao redor do Sol. E você já deve ter percebido que existe uma linha. Essa linha aqui, gente, ela é imaginária, tá? A gente coloca aqui, ó, desenhado para que você entenda que existe um caminho percorrido, né, pelo planeta, ok? Mas lá em cima não tem uma linha que você possa ver, né? Não, nada disso. O que é a órbita? É justamente esse caminho percorrido que os planetas fazem ao redor do Sol, tá? Se coloca nos desenhos justamente para que você tenha noção da trajetória, né? Do caminho que vai ser feito, que vai ser percorrido por um determinado corpo celeste, no caso aqui dos planetas. Então, essas linhas que vocês veem aqui desenhadas são as órbitas, que quer dizer que é a trajetória, é o caminho percorrido pelos planetas. Por que os planetas se movem ao redor do Sol? Bem, nós já vimos que quando o Sol estava se formando, ao redor dele permaneceu aqui, ó, esse disco giratório, ok? Esse disco giratório aqui, tá?
de gás e poeira. Os planetas se originaram desse disco. Os planetas giram ao redor do Sol em razão do movimento iniciado pelo disco de gás e poeira. Por isso, todos os planetas orbitam o Sol na mesma direção e aproximadamente no mesmo plano. Esse movimento aqui, esse movimento aqui já mais fechado com a formação dos planetas, com os planetas já formados, nós vamos chamá-lo de movimento orbital ou o movimento de translação. O período que cada planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol marca a passagem de um ano. Então, nós temos planetas que estão mais próximos aqui, né? Eles vão fazer uma volta um pouco mais rápida do que aqueles que estão aqui, mais distante do Sol. Eles levam mais tempo para fazer toda essa trajetória. E os planetas? Ainda agora eu falei para vocês que vocês tinham que guardar uma informação super importante, né? Daqueles corpos celestes que vão se formar mais próximo do Sol e aqueles que vão se formar mais distante do Sol. Por quê? Porque no caso dos planetas, aqui os planetas, eles podem ser classificados como rochosos ou gasosos. Quem são os planetas rochosos? São aqueles que estão mais próximos do Sol. Eles são sólidos, como é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gasosos, né? São aqueles que estão mais distantes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em torno de alguns planetas, outros corpos celestes orbitam outros corpos celestes, que nós chamamos de satélites naturais, né? No nosso caso, nós temos a Lua, mas vocês vão ver, eu não vou falar agora, mas tem planeta aí, porque é uma pergunta que está mais lá para frente aqui no exercício de vocês. Tem planeta que tem muito mais, né, que 1, que 10, que 20, que 30 satélites naturais, e vocês vão me dizer depois quem é esse planeta, hein? Tem planeta que não tem nenhum? Sim, também tem planeta que não tem nenhum satélite natural. Bem, crianças, por hoje é só. O que a tia vai pedir para vocês? Tem o exercício do livro didático, página 7, 8, 15 e 16 do livro que nós vamos fazer agora. E também temos um pequeno trabalho, tá? Fazendo ciência, utilizar o material de apoio, também do livro didático, página 10, 11, 12 e 13. Então, lá atrás você tem o material de apoio, onde tem os planetas, e você vai ter que responder no seu livro e colar as imagens dos planetas nos lugares corretos, ok? Bem, crianças, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!